Bom dia, pessoal. Todos me escutam bem? Só para testar o meu áudio e microfone aqui, se alguém puder confirmar, por gentileza. Para mim tá bem claro. Excelente, obrigado. Dei uma brechinha aí de 1 minuto para dar início, vendo os nossos colegas associados entrando, fico muito feliz para poder dar início aí, para garantir aí a agenda com o nosso ilustre convidado, o secretário especial. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil, como conhecemos carinhosamente a BRITCHAM. Para quem não me conhece, e secretário, para o senhor, para me apresentar, eu sou Thomas Nemes, sou diretor regional da filial de Minas Gerais, da BRITCHAM, com base aqui em Belo Horizonte, onde estou hoje. No dia a dia trabalho no setor de mineração, na Anglo-América. E eu gostaria de iniciar minha fala agradecendo a presença de todos os associados, todos os convidados, em especial o nosso ilustre secretário especial, Maurício Muniz, responsável pelo Programa de Aceleração do Crescimento, né, conhecido como PAC, vinculado à Casa Civil. É um prazer tê-lo aqui conosco, secretário, e muito importante essa agenda para a gente. A gente estava já ansioso para poder conhecer um pouco melhor, em maior detalhe, e juntos aos nossos associados, entender o tamanho da importância e relevância desse novo PAC para o país, e as oportunidades que isso apresenta para o setor privado poder contribuir. E para falar brevemente, na minha fala de início, um pouco mais sobre a Câmara, temos muita tradição no Brasil, né, atuando há 109 anos, sendo o mais relevante fórum da comunidade empresarial e governamental entre o Brasil e Reino Unido, que busca o incremento de comércio, investimentos, serviços e relacionamentos bilaterais. Reunimos na Câmara grandes investidores britânicos no Brasil, dos mais diversos segmentos da economia, além de diversas empresas brasileiras que se engajam nas relações Brasil-Reino Unido. Temos uma atuação nacional através de nossas diversas filiais, sendo elas no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Minas Gerais, e muitos comitês temáticos como esse, né? O Comitê de Infraestrutura aqui conduzindo essa agenda importante hoje. Em total, são 13 comitês temáticos, cobrindo temas e segmentos econômicos como agronegócios, capital humano e educação, comércio e investimentos internacionais, defesa e segurança, economia e finanças, energia, infraestrutura, jurídico, tributário e regulatório, meio ambiente e sustentabilidade, além também da mineração. Em uma parceria e atuação sinérgica com o governo britânico, todas as nossas atividades que realizamos seguem e reforçam a missão conjunta de promover os negócios bilaterais, atuando para que haja ambientes empresariais e sociedades diversas, inclusivas, prósperas e sustentáveis, ainda mais no ano de COP, importante prezar pela sustentabilidade, assim servindo os nossos associados e contribuindo para o crescimento do comércio, indústria, serviços e investimentos no Brasil, em cada região do Brasil e também no Reino Unido. E para agregar ainda mais valor aos nossos membros, a Câmara oferece oportunidades práticas de atuação em pautas de advocacy, né? Temos temas quentes em Brasília essa semana, que traz impacto para o setor produtivo, né, no Congresso, com um tema tributário. Acho que é um exemplo aí de atividade de advocacy em que o British está engajando no meio empresarial e junto à classe política para trazer sensibilidade em torno dos impactos que algumas propostas de implementação na Câmara Câmara de Deputados podem trazer para o setor produtivo e para investimentos e geração de emprego. Também, para nossos membros, a gente fomenta encontros de CEOs e lideranças empresariais, posicionamentos institucionais, que a gente busca enviar às mais diversas esferas governamentais, e exposição estratégica na imprensa, né, tanto de forma transversal quanto em temas específicos dos nossos comitês, como esse aqui. A pauta de hoje é específica, né, do Comitê de Infraestrutura, vinculada também de muito interesse aqui da filial de Minas Gerais, mas de interesse geral para todas as nossas filiais. Então, convido todos para conhecer um pouco mais das nossas atividades, como comentei agora há pouco,
e também de participarem desse ecossistema de negócios e de compartilhamento de informações estratégicas. E, por fim, antes de passar a palavra, eu gostaria de dar um breve depoimento, né? Eu comentei que trabalho na mineração. Sem uma boa infraestrutura, não seria possível a gente conduzir atividades de mineração que trazem um valor agregado para a economia brasileira e uma competitividade para a economia brasileira. Então, é de suma importância a gente continuar nessa jornada, garantindo boa infraestrutura e cada vez melhorando. Acho que tem um espaço para melhorar, para crescer, que seja rodoviário, portuário, aeroviário. Então, vai ser muito positivo a gente poder aprofundar nesse tema hoje, entender as prioridades dentro do PAC. E agora eu passo a palavra para o meu colega Fábio Câmara, nosso presidente do Comitê de Infraestrutura. Fábio é uma referência, acho que no Brasil, em levando expertise de infraestrutura para o mundo, né, com projetos de destaque, especialmente na África. Acho que não tem ninguém melhor para poder conduzir essa sessão. Então, com muita felicidade, eu passo a palavra para o Fábio, para trazer os pontos da nossa agenda e também, em seguida, apresentar nosso convidado especial. Muito obrigado. Já antecipo, infelizmente, não vou poder participar até o final, secretário e Fábio, mas estou aqui atentamente escutando enquanto eu estiver aqui. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Muito obrigado, Thomas, aí pelas palavras de abertura. Vamos entrando rapidamente aí para a gente dar início ao webinar em si. Vamos só falar um pouco sobre a agenda de hoje. Eu sou Fábio Câmara, sou sócio da Contracta Engenharia, que atua no setor de infraestrutura tanto no Brasil quanto no exterior, através da subsidiária no Reino Unido. E queria agradecer aí todos os associados, os convidados que nos acompanham, em especial ao nosso ilustre palestrante, Maurício Muniz, secretário especial do Programa de Aceleração do Crescimento da Casa Civil da Presidência da República. É uma honra enorme poder contar com a sua presença nesse evento e que com certeza será bastante produtivo. Falando um pouco só das atividades da Brikshan, nós do Comitê de Infraestrutura da Brikshan, do qual eu presido atualmente, entendemos que o Brasil representa hoje um mercado maduro para investimentos em portos, aeroportos, rodovias e outras áreas de infraestrutura, e que o país cada vez mais continua sendo um terreno fértil para oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Nosso objetivo, quanto Câmara, é claro que é promover a colaboração entre empresas, facilitar a troca de experiências e conectar o setor privado a entidades governamentais, impulsionando mudanças e melhorias em áreas cruciais para a competitividade e atração de novos investimentos. O tema central do encontro de hoje é o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que volta a ocupar um papel estratégico na agenda de desenvolvimento do Brasil. Mais do que um conjunto de obras, o PAC reúne projetos estratégicos em infraestrutura, energia, habitação, saneamento e mobilidade, entre outros, criando um ambiente favorável a parcerias com o setor privado, seja nacional ou seja internacional. Para as empresas nacionais e internacionais, isso significa novas oportunidades de investimento por meio de concessões, PPPs e modelos inovadores de financiamento que podem impulsionar tanto o crescimento do país quanto a competitividade dos negócios. A nossa dinâmica hoje consiste, então, numa apresentação por parte do secretário e, após esse momento, um espaço para perguntas e respostas da audiência, de forma a termos um evento bem interativo e produtivo aí, com todos os participantes. Então, todo mundo que quiser endereçar perguntas, podem fazer através aí da ferramenta de perguntas e respostas da plataforma Zoom. Indo agora ao nosso ilustre palestrante convidado, Maurício Muniz é mestre em Administração Pública e Planejamento Urbano e graduado em Administração Pública pela FGV São Paulo. Possui uma trajetória sólida no setor público, tendo atuado na Presidência da República entre 2003 e 2011,
com destaque para a sua função como subchefe adjunto de articulação e monitoramento da Casa Civil, onde coordenou o Programa de Aceleração do Crescimento PAC-1, Projeto Piloto de Investimentos PPI e o monitoramento de metas estratégicas. Entre 2011 e 2016, ocupou o cargo de secretário do Programa de Aceleração do Crescimento do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, exercendo a Secretaria Executiva do PAC-2. Em 2016, assumiu a posição de ministro dos Portos e, posteriormente, atuou em governos estaduais de Minas Gerais e Bahia, liderando o monitoramento de projetos estratégicos de grande impacto. Atualmente, o secretário Maurício Muniz está à frente do Programa de Aceleração do Crescimento PAC, na Casa Civil, cargo de grande responsabilidade e central para a ampliação de investimentos em infraestrutura no Brasil. Seja muito bem-vindo, secretário. A palavra é sua. Desejo a todos um excelente webinar, repleto de reflexões e de oportunidades para fortalecer ainda mais a nossa atuação conjunta. Muito obrigado, secretário. O espaço é seu. Bom dia, Fábio. Bom dia, Thomas. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Escutam bem? Sim? Positivo. Sim, escutamos. Ok. Então, um prazer enorme estar podendo ter essa oportunidade de diálogo com vocês. Eu vou fazer uma apresentação sobre o PAC e principalmente a parte do PAC de oportunidades de investimento para empresas, principalmente para empresas internacionais, né? Espero que isso contribua para vocês. Como vocês sabem, ontem o presidente Lula fez uma reunião ministerial e uma parte importante da reunião foi um balanço que o ministro Rui Costa, que é o coordenador, né, o ministro que coordena o programa de aceleração novo PAC. Então, eu vou colocar uma apresentação, ela está parte em inglês, parte em português, não deu tempo da gente formatar. A ideia era disponibilizar para vocês, não só na audiência de hoje, mas disponibilizar uma apresentação em inglês que vocês pudessem fazer circular entre as empresas e os participantes, né, da Câmara Britânica, mas eu fico devendo para vocês uma apresentação mais estruturada, tá? O, deixa eu ver se está compartilhando. Se vocês veem bem. Eu estou vendo sua tela, sim. Só não está em modo apresentação ainda. Não está em modo Estou vendo. apresentação, né? Isso, acho que se você subir lá no exibir configurações, em cima, e clicar, vai te dar umas opções. Duplicar apresentações dos slides. Ok? Agora saiu da modo apresentação. Saiu? Saiu. Se puder voltar, seria só o caso de clicar no duplicar. Exibir configurações, duplica os de baixo, duplicar apresentação. Aí, Foi? saiu de novo. Pedir ajuda aqui, só um minutinho. Tentar isso. Mas caso precisar, conseguimos ver bem da sua tela, secretário. Eu acho que nessa posição, só se desligar a parte da direita ali em cima, no xizinho, talvez amplie só da esquerda, né? Ou não? Mas assim tá dando para ver bem também.
Acho que a gente pode continuar assim e acompanhar a sua fala, secretário. Agora que ficou vários... Não está querendo colaborar, né? Tem ninguém não? Acho que deixa... Estava aparecendo embaixo que você podia daí passar os slides, mas sumiu. Tem ninguém não? Ah, isso. Embaixo tem tá, slide 7, né? Acho que pode ficar clicando embaixo, vai um por um passando os slides, mas a gente consegue bom. acompanhar. Tá bem para nossa visão bom. aqui, secretário. Deixa eu aumento um pouquinho. Aí, tá bom. Eu ponho aqui, ó. Estou compartilhando onde? Aqui? Última tentativa. Ok. Tranquilo, secretário. Vou tentar compartilhar. Olha, só tem aqui. Os dois. Exatamente por isso. Essa daqui que você contou? Uhum. Vamos ver aqui. Não vai ser, não. Vou fazer aqui. Vou seguir. Vocês estão conseguindo ver, né? Conseguimos sim, Tá secretário. bom, tá bom. Então, primeiro, antes de começar aqui, vocês sabem que hoje na Casa Civil estão concentrados, estão vinculadas, né, duas secretarias, que é a da PPI e do PAC. O PAC é um programa que abrange o PPI, né? A PPI foca exclusivamente nos projetos de parceria, e o PAC tem o conjunto do planejamento de infraestrutura do país. Como foi apresentado, né, o PAC, nós estamos na quarta edição do PAC. O presidente Lula fez a primeira edição do PAC em 2007, depois o PAC 2 em 2011, com a presidenta Dilma, né? E a presidenta Dilma chegou a lançar um PAC 3 em 2015, que não teve continuidade plena até o final do governo, né? Pela saída dela, né? Pelo impeachment, né? Então, esse é o quarto PAC. É importante aqui frisar que, no entendimento do nosso governo, do presidente Lula, é importante o país ter um programa de investimento em infraestrutura, né? Ele ajuda a organizar o governo e a gente acha que também é importante para o setor privado, porque ele enxerga o planejamento do governo em infraestrutura, né? Então, é uma experiência positiva para o setor privado e para o governo de coordenação dos investimentos. Esse... Deixa eu ver onde eu passo. Esse... Foi para baixar. Esse PAC, ele é que o presidente fez questão de chamar de novo PAC,
porque ele tem várias inovações, né? O primeiro parque é como disse para vocês, é de 2007. Claro que quase 20 anos depois, ele tinha que ter novas características, né? Então, hoje, ele conta com 9 eixos, os parques anteriores tinham 3, no máximo 4 eixos. Ele conta com 9 eixos, né? O eixo de transporte, um eixo exclusivo de água, que é a água para todos, um eixo de energia, um eixo de cidades, um eixo de educação, um eixo de saúde, um eixo de inclusão digital e conectividade, um eixo de infraestrutura social e o eixo da defesa. Então, são 9 eixos aqui que a gente tem de novidade em relação aos outros. É um eixo exclusivo de água, um eixo exclusivo de educação, um eixo exclusivo de saúde, é um eixo da área de comunicação, né, inclusão digital e conectividade, e da defesa. Esses são eixos novos e que correspondem ao momento atual do país que a gente está vendo. A gente pode observar aqui pelos valores, os valores estão em reais, né, mas aqui embaixo está, se for transformar em dólares, são 330 bilhões de dólares, 1,8 trilhões. E isso aqui é num período, né, como ele é um planejamento para os 4 anos, mas vários empreendimentos que estão incluídos no PAC, eles começam nesse governo e eles não serão concluídos, né? Então, a gente vai fazer um recorte da parte, esses 8,8 trilhões, é o valor total dos empreendimentos e não no tempo desse mandato do presidente Lula. Vou explicar melhor depois. Mas só para a gente ver aqui os números, né? A gente vê que o eixo de energia é o maior, né? Com 707 bilhões. Depois vem o eixo das cidades e depois o do transporte, né? São os carros-chefes aqui em termos de valor. Se a gente, uma medida aqui importante de resultado, né? Se a gente for pegar o período, eu falei lá que era 1,8 trilhões, no período de 23 a 26, a gente tem uma medida de execução, né? Os investimentos, eles totalizam 1,8 trilhões, mas nem todos os investimentos vão ser realizados no período de 23 a 26, né? Então, por exemplo, a gente está incluindo empreendimentos ainda no PAC esse ano, né? Estamos fazendo seleções com os municípios, com os estados, e são empreendimentos, muitas vezes, de longa duração, que não vão concluir no governo, mas é importante que eles estejam no planejamento. Mas se a gente fizer um recorte, né, do período desse governo, o que a gente espera desses empreendimentos de 1,8, a gente espera que 1,3 seja executado nesse governo, de 23 a 26. E a gente faz uma medição de 4 em 4 meses da execução desses valores. A gente fez uma avaliação agora em abril, vamos fazer a próxima em agosto. Em abril, nós estávamos aí com 818 bilhões de investimentos realizados, ou seja, 61%, 61,6%, 62% do valor previsto do 1,3, né? Se comparar com o período, né, seriam 28 meses, comparados em 48 meses, daria 58%. Né, em termos de tempo, 61% de execução está acima do que seria a média aí de execução de 58%. Então, primeiro todo mundo pergunta, como é que está andando o PAC? Não, está andando bem. A gente está com uma execução boa dentro da previsão de 1,3 trilhões, a gente já executou 1,18 bilhões, né? Isso, hoje, a gente está com 22.000,4 empreendimentos, é uma quantidade significativa de empreendimento dentro desse planejamento.
eu diria para vocês que 70% desses empreendimentos são de execução dos municípios, né? Uma das inovações desse PAC em relação aos anteriores, isso foi um compromisso do presidente Lula na campanha, que ele iria incluir no PAC os governos estaduais e os municípios, né? Então, aqui tem uma participação grande, 70% dos empreendimentos são executados pelos estados e pelos municípios. E vamos dizer assim, que o carro-chefe dessa execução tem sido a área habitacional, né, uma das áreas com maior execução, especialmente o Minha Casa Minha Vida, né, que ele já está, esse destaque aí à direita, né, de 1,7 milhão de unidades habitacionais contratadas. O presidente e no PAC estava uma previsão de 2 milhões e a gente já está com 2 anos e meio com 1,7 milhão. Tanto o sucesso aqui que ontem o presidente e o ministro Rui se comprometeram aqui não mais com os 2 milhões que estavam previstos, mas com 3 milhões de habitações no período do PAC, né? Aqui eu queria só pegar alguns indicadores, né, que também todo mundo pergunta como é que está andando o PAC, fala, mas além dos indicadores de vocês, qual o reflexo disso na economia? E aí eu queria pegar aqui um dado da ABDIB, né, que é a Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base, que é uma associação que não é do governo, é neutra, né, portanto, e que mostra, ela acompanha os investimentos em infraestrutura dos últimos 14 anos. Esse gráfico aqui não é nosso, é da ABDIB, né, ele ressalta aqui que o ano passado, em 24, a gente já teve o maior investimento dos últimos 14 anos, né, chegou a um total de 260 bilhões. O presidente da ABDIB, o Tadini, disse que nas estimativas dele, esse ano de 25 a gente vai ter um novo recorde de 288 bilhões, e eles separam aqui o investimento público do investimento privado. Então, tanto o investimento privado com crescimento de 30% e o investimento do setor público de 78%. Né? Então, esse é resultado de ter um planejamento, de ter um foco do governo na área de infraestrutura. O outro dado, é claro, que reflete essa grande realização de investimentos, é a redução do desemprego, né? Nós também aí na série de estatística aqui de desemprego, né? Desde 2012, esse é o menor índice de desemprego que a gente teve, né? De 5,8, que reflete aí a grande quantidade de obras, de investimento em infraestrutura. E é claro que o crescimento do PIB, né? A gente está com uma média dos 2 anos de 3,3%, uma previsão para esse ano de 2,5% e uma continuidade do país num PIB de 2,6%. Então, tudo isso tem uma contribuição significativa do PAC. Entrando aqui para as oportunidades de investimento, nessa tela aqui a gente pega todos os setores e tem especialmente os leilões, né, expectativas de leilões para esse ano. Imaginando aqui que isso possa contribuir para a Câmara Britânica, né, para divulgar para as empresas associadas, para as entidades associadas, sejam empresas, sejam escritórios, sejam outros facilitadores, né, que a quantidade significativa de leilões para o setor privado. Então, aqui eu queria destacar principalmente o setor de rodovias, né, que a gente está esse ano com 14 previsão de leilões, dos quais 7 já foram feitos, eu vou detalhar um pouco mais. Tem outros setores que também provavelmente sejam de interesse das empresas, né, na área de transmissão de energia, na área de saneamento, água, esgoto, né, o governo federal, apesar de não ser o
não tem a competência de realizar os investimentos em saneamento, ele tem contribuído de forma significativa, tanto na estruturação das novas concessões, quanto no financiamento. Então, são alguns setores aqui que eu acho que seria importante destacar para vocês, mas aqui tem um quadro geral, só em 25 da previsão de leilões, de ofertas para o setor privado que estão contidos no PAC, né? 80 leilões. Entrando aqui, eu vou destacar aqui, então, a área de rodovias, e nesse gráfico aqui é importante a gente observar, né? Aqui a gente tem inicialmente aqui um pico em 2007, que é o segundo governo do presidente Lula, né? Ele realizou 8 leilões de rodovia, depois no governo da presidenta Dilma, no primeiro mandato dela, ela realizou 7, e aí a gente, depois do golpe da presidenta Dilma, a gente tem praticamente uma paralisação desse setor, uma retomada no governo anterior, que fez uma grande comunicação de que era um governo que estava realizando uma grande quantidade de leilões, mas a gente observa aqui pelo gráfico que ele não supera, né, os governos nem do Lula nem da Dilma, e um compromisso aqui importante do presidente Lula, que a gente observa aqui no canto esse campo mais azul, são os leilões já realizados e as previsões de leilões em rodovias. Esse é o maior crescimento, maior realização que o país já teve, né? Só de 23 a agosto de 25, já foram realizados 16 leilões de concessões de rodovias e tem mais uma previsão aí de mais 25 leilões. Então, esse eu acho que é um setor em forte expansão, da previsão na estimativa aqui de 41 leilões nesse governo, esse terceiro governo do presidente Lula. É um setor bastante estruturado, com uma longa experiência, né? O setor de concessões de rodovias. O ministro Renan fez uma série de inovações para dar maior estabilidade, garantir o setor. Eu acho que era importante, eu estou dando aqui divulgação, porque tem uma quantidade grande de leilões. Felizmente, a gente está com uma grande participação nos leilões de diversas empresas, mas, dada a quantidade, é importante que mais empresas se participem, se qualifiquem e ganhem esses investimentos. Então, aqui estou dando um destaque especial para essa área de rodovias. Aqui também ilustrando ainda o setor de rodovias, isso aqui é só a previsão aqui de 25, né? Os que estão com o tique verdinho aqui foram os que já foram realizados esse ano e os outros 7 que faltam realizar. E a gente vê que havia uma concentração das concessões, que é normal, principalmente na região sul e sudeste, e agora você tem uma entrada principalmente para o centro-oeste, norte e nordeste do país, expandindo esse modelo para o país inteiro, né? Um outro setor que é importante aqui destacar, que é o de saneamento, como sei que tem empresas de água e esgoto, né, tem interesse aqui em participação. Aqui são os leilões, como eu disse para vocês, são leilões e a competência de realização dos estados, mas a estruturação e o financiamento é do governo federal. Então, aqui é importante, eles estão no PAC, né? Então, a gente tem 25 e 26, aí a previsão de Paraíba, Rondônia, Pernambuco, Goiás, um de Minas Gerais, no Vale de Jequitinhonha, no Rio Grande do Norte, e mais um bloco de Alagoas, que já tinha feito
em 2022, agora faltou um bloco que vai ser realizado. Então, aqui nós temos 7 leilões de água e esgoto, todos eles de significativo investimento. Nós temos aqui 3 com previsão em 25, 4, 3 em 25 e 4 com previsão em 26. E aqui é importante que essa informação esteja disponível para vocês, contando aí com vocês informam as empresas membros participantes aí da Câmara Britânica. E também na área de resíduos sólidos, né, que a gente tem 10 leilões previstos, são arranjos, todos eles arranjos regionais, né, de resíduos sólidos. Também aqui eles contam, é uma competência geralmente municipal ou estadual, ou geralmente de consórcios de municípios. E aqui tem também as estimativas aí de leilões, todos com previsão, um com previsão em 25, os outros 9 com previsão em 26. O estruturador do leilão é o governo federal, através da Caixa, e também contando aqui com o financiamento do governo federal, e são empreendimentos constantes do PAC. Então, esses são alguns exemplos que eu queria trazer aqui para os senhores, né, do que a gente tem dentro do PAC, de oportunidades de investimento, e estou aqui à disposição para ouvir questões, conversar sobre outros setores, tirar as dúvidas que foram necessárias. Está dentro do tempo, né? Sim, muito obrigado, secretário, aí, pela apresentação. Acho que é sempre bom ver o volume acho que a nível mundial, acho que é o maior volume aí de investimentos na área de infraestrutura, né? Então, acho que é importante até essa divulgação aí que a gente vai fazer agora também com os players lá no Reino Unido, quer dizer, de cada vez, quer dizer, pelo volume de investimentos e projetos, acho que é importante a gente expandir a participação aí para empresas de fora do país também para agregar tanto tecnologia como investimentos e nos diversos projetos. Então, acho que agora a gente poderia talvez começar aí na parte de perguntas e respostas, para a gente poder avançar. Não sei se o Paulo quer seguir. Obrigado, Fábio. Obrigado, secretário. Foi uma apresentação muito importante para a gente aqui da Câmara Britânica. Quem quiser fazer pergunta pode mandar pelo nosso chat e eu organizo as perguntas aqui para o secretário. Secretário, para já começar aqui uma primeira pergunta, a gente sabe que há uma discussão sobre uma nova lei de PVPs e concessões que o ministro Haddad até deu um pedido para ser prioritário. A gente sabe que tem uma agenda bastante intensa no Congresso, mas ela é uma que afeta diretamente o setor. Como os senhores estão vendo esse projeto? O senhor acha que vai avançar? E isso vai, especialmente, né, para grupos estrangeiros, a segurança jurídica é sempre um ponto muito importante. Como que o senhor está vendo esse projeto de lei e quais são as expectativas dele ser aprovado aí nos próximos meses ou, quem sabe, no próximo ano? Obrigado, secretário. Não, eu que agradeço aqui. Eu acho que é uma ótima pergunta. Eu esqueci de comentar que o PAC ele tem 2 eixos, né? Um eixo é o dos empreendimentos e o outro eixo é exatamente o que a gente chama das medidas institucionais. A gente sabe que não adianta eu ter um planejamento, um conjunto grande de empreendimentos, eu tenho que ter pelo menos mais 2 condições aqui para que esse conjunto de empreendimentos avance, né? Um é que é a questão do financiamento. Então, o governo tem apostado muito aqui na reestruturação das condições de financiamento, que a gente sabe que também teve um impacto grande de redução dos governos anteriores, e esse governo tem retomado fortemente aí o financiamento, principalmente através do BNDES,
o Banco do Brasil e Caixa, mas mais fortemente na área de infraestrutura retomada da participação do BNDES. E a outra questão é exatamente essa da regulação, pela contribuição que ela tem para a estabilidade jurídica, né, regulatória justamente das áreas de concessão. Então, a gente tem dentro do PAC um outro braço, além dos empreendimentos, que são o que a gente chama das medidas institucionais. Então, tem um conjunto de medidas institucionais que é acompanhado com prioridade por nós, que são medidas regulatórias dos diversos setores, inclusive, só para citar um exemplo, a questão do avanço aí da legislação ambiental, né? E a lei de PPPs, a proposta, o projeto de lei, né, de PPPs, é um que está na nossa relação dos projetos prioritários. Nós temos feito uma interação bastante grande com o Congresso, né? Acho que o projeto tem inovações significativas, tem uma equipe nossa aí da Casa Civil e do Ministério da Fazenda acompanhando com bastante atenção, e é uma prioridade do governo, né? A tramitação e aprovação do projeto. A gente tem conversado com o relator e com o Congresso para que ele tenha inovações significativas, né? Especialmente a SPTI, né, que é a Secretaria de PPI, mais a Secretaria de Ações Governamentais aqui da Casa Civil, elas acompanham, mas é um projeto que o governo está nas prioridades e que interessa ao governo que ele avance e que seja aprovado. Obrigado, secretário. A gente está também aguardando algumas contribuições, mas eu vou aproveitar aqui meu tempo para fazer mais uma pergunta que tem um pouco com o perfil do interesse britânico no Brasil, até o governo britânico. A gente não é vinculado ao governo britânico, mas a gente anda muito próximo aos interesses do governo britânico. A gente tem conversas constantes com o consulado britânico e eles têm algumas áreas de interesse específico aqui no Brasil. Uma que o senhor mencionou, que é de saneamento, que tem vários projetos, e o outro é o de ferrovias, perdoe. Ferrovias a gente vê ainda que é um pouco tímido, mas eu queria que o senhor pudesse explorar um pouco esse tema. Quais são as perspectivas do governo para investimentos em ferrovias? E se o senhor imagina que esse pode ser um momento importante para apostar nesse setor aqui no Brasil também. Então, de novo, obrigado. Eu não dei destaque, que eu achei que tinha até pedido para a minha equipe lá verificar a relação das empresas, né, que iriam participar. Eu vi que tinha uma empresa de equipamento ferroviário, aí não identifiquei na área de operadores ou de construtores, mas então não coloquei aqui na apresentação, mas esse é um setor do governo, especialmente o ministro Rui, tem total interesse. A gente sabe da importância para o país desse modal, né, do crescimento desse modal. O presidente Lula, é bom lembrar que no governo dele, no finalzinho do primeiro mandato, mas foi um forte investimento no segundo, né? E ele é que deu continuidade à ferrovia Norte-Sul, né, que ela faz conexão lá no Maranhão, né, de Açailândia com a ferrovia de Carajás, que vai até Itaqui, e ela corta o Brasil até São Paulo. O presidente Lula uma grande extensão, né, ferroviária, quase de 2.000 quilômetros, e foi a grande contribuição dos mandatos anteriores, né, do presidente Lula e da Dilma. Estruturar a Norte-Sul, fazer a concessão do primeiro trecho, o segundo, com quase 90% pronto, foi concedido no governo anterior. E agora a gente está preocupado em fazer, né, o sentido leste-oeste. A gente fala que nós precisamos ter pelo menos duas grandes ferrovias estruturantes de alta capacidade, fazendo aí a cruz, né, no país, né, norte-sul, leste-oeste,
Então, nós temos investido bastante na estruturação desse novo corredor logístico do leste-oeste, né? E ele está dividido em dois tramos, né? Um que a gente chama da FIOL, que é a Ferrovia Leste-Oeste, que ela vai fazer a conexão de Ilhéus até a Norte-Sul, e depois a outra ferrovia, que é a ferrovia reconhecida como FICO, que é a Ferrovia do Centro-Oeste. Nós temos hoje essas duas ferrovias, elas estão em construção pelo governo federal, né? A FIOL, a Infra-SA tem dado continuidade num trecho que a gente chama de FIOL 2, que vai de Caetité até Barreiras, e através do investimento cruzado, a Vale está construindo, mas como obra pública, não dela, né? Ela está construindo a FICO, no trecho ali de Água Boa até Mara Rosa. Então, a gente tem já o trecho 1 da FIOL, está fazendo 2, e tem o trecho 1 da FICO. Isso começa a formar um corredor leste-oeste. Então, esse é um grande empreendimento, né, que o governo federal tem realizado. E a gente pode dizer que é uma modelagem de PPP, não no modelo tradicional da lei, mas o governo ele faz o investimento inicial até que ele se viabilize para a entrada das empresas operadoras, especialmente, nesses corredores, né? Então, mais ou menos, ele está seguindo esse desenho. Já teve uma primeira audiência desse corredor todo, né? A gente está verificando se ele já está no momento, qual deve ser a contribuição do governo para que o setor privado assuma esse corredor, assim como assumiu a Norte-Sul, né? Esse é um grande investimento que aí a gente está trabalhando e precisa fazer a divulgação desse corredor, né? Ele é muito importante porque ele tem novas áreas de exploração mineral, principalmente ali na Bahia, né? Na região de Caetité, e ele possibilita também o norte de Minas, né? Tem alguns empreendimentos minerários, e mais especialmente a região produtora de grãos, seja do Mato Grosso, seja do Oeste Baiano, né? Levando aqui para um novo corredor no futuro Porto de Ilhéus, né? Então, essa é uma obra ferroviária importante que eu acho que nós estamos aí discutindo com conhecimento de todo mundo, né? Estamos aí discutindo com a China, com os Emirados Árabes, com outros países, empresas de outros países que têm interesse em participação nesse corredor, dada a importância dele. E também é bem-vindo, empresas também japonesas, né? Mitsui, Mitsubishi, têm tido interesse nesses corredores, nesse corredor especialmente, e estamos abertos aí, se vocês identificarem. Está bem no início, né, na forma de audiência pública, então esse é o momento que é importante que o governo faça o diálogo com o setor privado, principalmente com os investimentos estrangeiros. Mas fora esse corredor estruturante, né, o governo está trabalhando na retomada de algumas devoluções de malhas antigas, né, que precisam ser modernizadas, né? Todo mundo sabe que o Brasil teve uma redução significativa depois das concessões de 94 da malha ferroviária, tirando a Norte-Sul, esses trechos da FICO-FIOL e a Transnordestina, tirando isso, a malha ferroviária brasileira teve uma redução, né? Os concessionários, no modelo de concessão anterior, não tinham obrigação de investimento. E recebia uma malha regional e ele não tinha obrigação de investimento na malha como um todo. Ele tinha uma meta de produção e ele concentrou a meta de produção nos trechos mais viáveis. Então, a gente sabe que, por exemplo, a Malha Oeste está sendo devolvida, na FCA, né, que é a Ferrovia Centro-Atlântica, operada pela VLI, também diversos trechos estão sendo devolvidos.
na malha antiga do Nordeste, né, a FTL está devolvendo alguns trechos, principalmente lá em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Então, nós temos diversas malhas antigas que estavam praticamente sem operação, sendo devolvidas, e o governo vai estar redesenhando para ofertar para o setor privado, provavelmente, um modelo mais clássico, clássico no sentido brasileiro, da lei brasileira, de PPP, né? Então, o Ministério dos Transportes está trabalhando com 5 trechos de concessões ferroviárias da malha devolvida, e essa grande estruturação de uma nova concessão aí de malha nova, né, da FICO-FIOL. Mas esse é um setor prioritário, eu posso disponibilizar para vocês depois mais informações. Obrigado, secretário. Agora eu devolvo a palavra para o nosso presidente. Fábio, fica à vontade. Obrigado, secretário. Pela apresentação, nós vimos aí que a execução do programa está num ritmo bastante adequado aí, quer dizer, atingimos agora 62%, aí, tendo 58% só do tempo passado. E os 1,8 trilhões previstos, quer dizer, hoje já devemos ter passado de 1 trilhão já investidos. Então, a pergunta seria, quer dizer, o ano que vem nós temos mais 300 bi aí ao longo de 2026 para chegar nos 1,3 bilhões mais ou menos, e depois ainda tem um saldo do volume previsto, acredito, dos projetos que vão estar em execução e ainda não concluídos. A pergunta seria, em termos de planejamento, quer dizer, acho que é importante a continuidade, a gente tem visto no passado aí, até o gráfico apresentado, altos e baixos aí no investimento em infraestrutura. Então, acho que é importante a gente vislumbrar uma continuidade aí de maior longo prazo. É lógico que com o processo eleitoral podem haver mudanças, mas há um planejamento e já uma preparação para uma sequência dos 1,8 trilhões de investimentos que já vão estar praticamente todos contratados, visando contratações a partir de 2027 já estruturadas e prontas para seguir, para a gente não ter um ano de muita queda depois, entre o intervalo dos programas? Perfeito, Fábio. Essa é a intenção, né? Se a gente for tomar pela experiência aqui do presidente Lula, né, nos mandatos anteriores, ele, estava aqui tentando lembrar, ele fez o PAC 1 e entregou a proposta de PAC 2, acho que foi em maio de 2010. Junho. Foi junho de 2010, ou seja, 6 meses antes de terminar o governo dele, ele entregou uma proposta de PAC 2 valendo para de 11 a 14. Né? E a intenção é exatamente essa. Na hora que você estrutura uma carteira, como você falou, nós vamos ter muitos projetos que vão ter iniciado e que já vão ter o desembolso, mas eles não estarão concluídos. Né? A imprensa nos cobra bastante pela conclusão, mas quem é do setor de infra sabe que muitas vezes, primeiro é importante você ter o planejamento para deixar uma carteira estruturada. A gente sabe muitas vezes que você tem que trabalhar com volume, principalmente na área de PPP e concessão, você tem que trabalhar com a estruturação de um volume maior de projetos, porque se você não faz o estudo, não estrutura os projetos, você não vai ter uma carteira disponível. Né? Então, a gente sempre trabalha com uma carteira maior para poder, alguns projetos que não se materializam, que não têm apresentam viabilidade, se você trabalhar com uma carteira reduzida, você vai ter não vai ter um sucesso grande, né?
E a mesma coisa nos diversos setores, né? Então, a gente tem um conjunto grande de empreendimentos que a gente está brigando, forçando, monitorando para que eles iniciem, mas eles não vão terminar. Então, é importante fazer a previsão da execução desses investimentos. Como eu disse, Fábio, aqui a gente tem 70% dessa carteira, uma característica diferente com os parques anteriores, elas são obras executadas por município e por estado, né? Pelos estados. Então, não sei se vocês chegaram a acompanhar, em 23, final de 23, o governo lançou uma chamada, né, que se chamou PAC Seleções, e esse ano a gente fez uma nova chamada, a segunda rodada de PAC Seleções. Por que a gente fez isso, né? Pela questão da sucessão das prefeituras, né, dos mandatos municipais, como teve a eleição em 24, né, e os novos prefeitos assumiram agora em 25, a gente fez questão de reservar uma parte do recurso do PAC para uma nova chamada. Então, a gente tem claro que muitos projetos, principalmente dessa seleção que está em andamento, se eles começarem já será um sucesso, mas a gente tem que fazer a previsão disso para os próximos 4 anos. E pela experiência que está dizendo para você, pela experiência, né, pelo compromisso do presidente Lula, quando ele estruturou o PAC 1, e ele, em junho, entregou uma proposta de PAC 2. O ano que vem nós teremos uma proposta assim, de um novo PAC 2, não sei como é que vai chamar, né, mas aqui com a estruturação dos projetos dos diversos setores para um próximo mandato. Ainda não estamos trabalhando nisso não, viu, Fábio? Nós estamos focados aqui principalmente aí no monitoramento e garantindo que a gente tenha o resultado, mas iniciando 26, com certeza a gente vai trabalhar e vai deixar para o próximo governo, qualquer que seja, uma oportunidade dele dar continuidade a um plano de investimento em infraestrutura. Muito bom. Então, vamos aguardar aí, ansiosos pelo PAC 5, ou o novo PAC 2, aí, com mais alguns trilhões para 2026. Fora, quer dizer, um novo PAC, a exemplo, como mencionado aí do PAC 1 e PAC 2, dentro do PAC atual, por exemplo, notadamente alguns setores como habitação popular, Minha Casa Minha Vida, que foi comentado que já estamos quase atingindo aí a meta de 2 milhões. Em se atingindo, o senhor comentou já que provavelmente vamos aumentar de 2 milhões para 3 milhões. Então, esses ajustes também dentro do PAC são possíveis e estão sendo planejados para, nos setores que já atingir as metas antecipadamente, de se poder alongar um pouco a meta e dar continuidade, não? Isso. Esse setor de habitação, né, a gente tem tido aqui um retorno muito grande e o presidente já pediu algumas modificações e ampliações, né, que tem garantido aí. Uma é que a gente tinha tradicionalmente, dentro da Minha Casa Minha Vida, faixa 1, faixa 2 e faixa 3, né? O faixa 1, tradicionalmente nos mandatos anteriores nossos, ele é aquela parte é a faixa do Minha Casa Minha Vida que é voltada para a população de menor renda. Então, ele tem um subsídio significativo do AGU, né? Eu diria para você que 80% do valor dessas residências, dessas unidades habitacionais, é bancado com o recurso do governo, né? A população paga uma parcela de baixa renda, de faixa 1, paga uma parcela muito pequena. Nas outras faixas, e mesmo no faixa 1, o que você tem, que tem sido um grande sucesso, é uma condição diferenciada de financiamento. Então, mecanismos de garantia que reduzem as taxas de juros,
mesmo uma participação de recursos de OGU, mas principalmente condições diferenciadas de financiamento. E uma primeira mudança que o presidente fez ainda durante o decorrer desse mandato dele foi o que ele estava chamando Minha Casa Minha Vida classe média, né? Importante aí. Então, houve uma expansão, né? Já teve agora um anúncio da expansão do Minha Casa Minha Vida na modalidade de financiamento, mas com taxas menores, para a faixa de renda que a gente chamou de faixa 4, alguns têm chamado de classe média, né? E estão sendo pensadas, como o ministro Rui falou na reunião ministerial ontem, que está disponibilizada, né? Posso aqui antecipar para vocês. A gente está trabalhando com algumas novidades aqui. Uma delas é um programa que a gente está chamando, não sei se vai chamar assim, melhoria habitacional. O problema habitacional do país, infelizmente, mesmo com todo o investimento que a gente tem feito em Minha Casa Minha Vida, ainda é uma das áreas que a gente precisa avançar. E a gente está ofertando novas unidades habitacionais, mas a maior parte da população brasileira vive nas suas unidades habitacionais, né? Favelas, urbanizações precárias, comunidades, cada região tem uma nomenclatura, né? E aí nós estamos trabalhando aqui no Minha Casa Minha Vida, de dar crédito para a população brasileira de fazer melhoria habitacional na sua unidade habitacional, né? Esse é um programa que estamos aqui trabalhando, também com financiamento, mas com condições diferenciadas tanto para a classe de renda mais baixa quanto para uma classe média que não tem condições de pegar financiamento para melhorar, né? Então, além de expandir a meta para 3 milhões, está estruturado com recursos do Fundo de Garantia, né? 3 milhões de contratação. A gente estaria também, deve estar brevemente anunciando um programa de melhoria habitacional, né? Então, são algumas das novidades que o ministro Rui anunciou ontem, né? Muito bom, muito obrigado pelas explicações, que cada vez dentro desse setor habitacional, acho que é super importante aí os subsídios para a classe mais baixa, e acho que esse programa novo aí de reformas e reabilitações de edificações já existentes também é super importante. E a faixa 4, que é a da classe média, quer dizer, em tempos de juros tão elevados aí que a gente espera que em breve comecem a recuar, mas daí é uma faixa também que, antigamente, com juros normais, consegue se estruturar sozinha, mas em tempos de juros altos, eu acho que é super importante essa participação também aí do governo, incluindo essa nova a faixa 4 aí, para tentar contrabalançar um pouco o nível de juros que nós temos hoje, né? Então, muito obrigado pelas explicações aí, né? Eu acho que estamos chegando mais ou menos no tempo final aí de perguntas e respostas. Temos aí 5 minutos para o encerramento. Gostaria então só de, secretário, agradecer imensamente aí a sua disponibilidade para esse webinar, ao Thomas Nemes, também o diretor regional de Minas Gerais, ao Paulo Dantas, vice-presidente aí do Comitê de Infraestrutura, todos os colaboradores aí da Brichamp que trabalharam para organizar e preparar esse evento. Ah, e, e todos os associados aí, convidados que participaram aí na data de hoje. Então, acho que a discussão foi muito importante, não só para os nossos membros aqui do Brasil, mas também agora para explorarmos. Agora nós vamos fazer um trabalho de sequência do webinar, junto com o Departamento de Business and Trade do governo do Reino Unido, de agora preparar um material oriundo desse webinar aí com as apresentações aí que nós também vamos solicitar, para circular esse material em associações de empresas de infraestrutura do Reino Unido,
para tornar um pouco mais visível esse grande, acho que o volume, a hora que você fala em 330 bilhões de dólares, realmente acho que é algo inédito no mundo e talvez, acho que não está sendo tão visível internacionalmente aí para atrair mais empresas internacionais. Então, vamos seguir agora com esse trabalho de divulgar esse material perante as empresas do Reino Unido, com o propósito aí de atrair novos players que não estão ainda atuando no Brasil, para poderem também virem participar, agregando não só financiamentos e recursos, como tecnologias também existentes aí em outros países que podem agregar, especialmente em saneamento, em outras áreas aí, onde a tecnologia tem avançado bastante. Então, muito obrigado pela disponibilidade. Agora, esperamos aí contar com todo mundo nos próximos eventos. Aí convido todo mundo acessar aí na página da Bricksham, bricksham.com.br. A gente tem lá a agenda de todos os eventos aí que a gente já está planejado para o futuro. Então, para todo mundo que quiser acompanhar, isso está disponível na página da Bricksham. E depois, agora, reunindo todo o material aí da secretaria aí, dessas apresentações, a gente vai circular também com todos os nossos membros do Brasil e com as associações também lá no Reino Unido, para a gente tentar fazer um follow-up aí e realmente colher alguns frutos aí com o interesse de novas empresas em participar desse grande programa no Brasil. Então, muito obrigado, secretário. Acho que encerramos por aqui. Não sei se o Paulo tem mais algum comentário. Só agradecer ao seu secretário, obrigado pela apresentação e nos colocamos à disposição para ajudar no que for necessário. Obrigado, viu, secretário? Só mais um minutinho, queria também agradecer muito vocês, né, Paulo, Thomas, Fábio e todos os participantes. De novo, reafirmar que nossa disponibilidade, a minha disponibilidade, caso vocês identifiquem empresas ou a possibilidade de uma nova reunião com a Câmara, é interesse nosso, a nossa agenda é pública, então não tem problema nenhum de receber, inclusive empresas, e apresentar os projetos. E queria convidá-los também a pedir a ajuda de vocês em divulgar a nossa página também, né? Tem a página do Novo PAC na internet e tem nas redes sociais também o Novo PAC. E como a gente está em tempos de rede social, pedir também para vocês divulgarem, especialmente no Instagram, para facilitar e acompanhar a realização das obras em andamento especial, mas as 22, 21 mil obras do PAC no site do Novo PAC na internet, elas estão listadas individualmente, disponíveis, com mapa, colocar aqui à disposição de vocês também para informações mais específicas, além das que estão na página, mas contar aí com a divulgação de vocês. E é um prazer enorme ter conversado aqui com vocês. Muito obrigado. Então, acho que agora encerramos o webinar e, com certeza, vamos dar sequência aí na divulgação e, com certeza, teremos novas interações aí realmente para divulgar todos os projetos aí do programa aí para as empresas internacionais. Muito obrigado, secretário, a todos os demais, todos os participantes, e até o próximo webinar aí. Eu que agradeço. Até logo. Obrigado. Obrigado.